66ª Instrução do Aprendiz Maçom. Comportamento em loja. Venerável Mestre diz: na maçonaria, deve ser mantido por todos um comportamento unido, que possibilite criar um clima perfeito à propagação da corrente mental que envolve completamente a atmosfera do templo. Assim, desde o vestuário até a postura no sentar no interior do templo, tudo é simbólico e significativo, e a vestimenta, por ser em geral preta, faz receber o bem que emana dos corpos energizados. A influência benéfica se expande por todo o tempo, e se os integrantes se trajassem com outras cores mais claras e suaves, ela se refletiria, não os auxiliando, porque estes buscam em conjunto com seus pares, transcender. As luvas significam a candura que deve reinar na alma, e a pureza das ações dos homens de bem, demonstrada quando o irmão mestre de cerimônias pergunta, dependendo do rito adotado pela oficina, se desde quando se retiraram do templo, até retornarem, conservaram as mãos limpas, e que nenhum ato seu pudesse manchar a alvura das luvas, então sim, devem calçá-las, porque comportaram-se como homens corretos. E cientes que esse texto pode ser alterado conforme o rito em que se trabalhe, porém, conscios de que tais mudanças são simplesmente de certas palavras, mas que a importante mensagem sempre é transmitida exatamente com o igual sentido, o que realmente interessa. Primeiro vigilante diz: o silêncio em que se briga ficar o aprendiz é extremamente importante, pois nesse estado de privação da palavra o faz lembrar, antes de tudo, que deve cultuar a ponderação e a moderação de suas paixões, obrigando-o a manter a força impulsiva de seu ego em perfeito equilíbrio, dominando sua razão e vaidades. Esse comportamento de meditação, que tem o auxílio do trabalho, e é efetivado pela perseverança, faz com que o aprendiz vença todas as suas dificuldades, extinguindo as trevas da ignorância, e espargindo a felicidade no caminho da vida, consciente que a matéria é inseparável do espírito, que exprime a imagem e a revelação. A China, a Índia e a Grécia, mesmo antes de Pitágoras, conheceram e empregaram a ciência só números e seu simbolismo, e assim, pode-se verificar que os números se prestaram com facilidade a se tornarem símbolos, como figura das ideias e suas relações. A respeito do simbolismo do número 1, tem-se que a unidade seria o princípio de todos os números, e que somente existe em função de haverem os demais. Todos os sistemas religiosos orientais iniciaram através de um primitivo, conquanto esta abstração não tenha uma existência real, tem contudo um lado positivo que o torna suscetível de uma existência definida, sendo o que os antigos denominavam potos, isto é, o desejo ou ação de sair do absoluto, a fim de entrar no real, o considerado concreto. Os sistemas panteístas nos quais a divindade é confundida como a unidade, o todo, por isso recebe simplesmente o nome de unidade, e esta somente é compreendida pelo efeito do número 2, pois sem este se torna idêntica ao todo, identificando-se com o próprio número, já a natureza do número 2, ou sua relação com a unidade, representa a divisão ou a diferença. Segundo o vigilante diz: sobre o simbolismo do número 2, tem-se que é um número terrível ou fálico, pois é o símbolo dos contrários, e portanto, da dúvida, desequilíbrio e contradição, e como prova disso há o exemplo concreto de uma das 7 ciências maçônicas, isto é, a aritmética, em que 2 mais 2 é igual a 2x2. Até em termos da matemática o número 2 produz confusão, pois ao ver-se o número 4 resta a dúvida se é o resultado da combinação de dois números 2 pela soma ou multiplicação, o que não se dá com qualquer outro número. O número 2 representa o bem e o mal, a verdade e a falsidade, a luz e as trevas, enfim, todos os princípios antagônicos e adversos, e na antiguidade esse número significava o inimigo, o símbolo da dúvida, da traição e do fatídico. Sobre o simbolismo do número 3, a significação é do chamado número da luz, entendendo o fogo, a chama e o calor, pois 3 são os pontos que o maçom deve sempre se orgulhar de apor a sua assinatura, porque esses 3 pontos, como o delta luminoso é sagrado, são emblemas dos mais respeitáveis que representam todos os ternários conhecidos, especialmente as 3 qualidades indispensáveis ao maçom, a saber, vontade, amor ou inteligência, e sabedoria. O desequilíbrio, o antagonismo e a dúvida que existem no número 2, cessam quando lhe é adicionada uma terceira unidade formando o número 3, tornando-se a unidade da vida, e eis porque o neófito vê no oriente o delta luminoso, emblema do ser ou da vida, com 3 lados, brilhando no seu centro o olho que tudo vê, a divindade. Orador, como explica o autor Rames, o triângulo, dentre as figuras geométricas, é a que corresponde ao número 3, com a mesma significação, sendo por essa razão que a figura do triângulo é o símbolo da existência da divindade, de sua potência produtiva ou evolução, e sob outros aspectos, dentre uma infinidade existente, o ternário é estudado, por exemplo, no 1. Tempo, presente, passado e futuro. 2. O movimento diurno do Sol, nascer, zênite e ocaso. 3. Vida, pai, mãe e filho. 4. O família, Archeu, Azoto e Ilo.
5. O gnose, princípio, verbo e substância. 6. A cabala hebraica, que fornece palavras à maçonaria como Keter, coroa, Oshmarra, sabedoria, Ibina, inteligência. 7. O Trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. 8. O Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Como pode ser observado, em quase tudo se encontra o número 3, o ternário, do qual o delta sagrado é talvez o mais puro emblema, e na maçonaria o ternário é também simbolizado pelos 3 grandes pilares, sabedoria, força e beleza. Em alguns ritos, no centro do delta consta a letra hebraica Iod, inicial do tetragrama de 4 letras, leve, símbolo da grande evolução, ou do que existe e existia. Secretário diz. O tetragrama Iod, Re, Val, Re, apesar de se compor de 4 letras, tem somente as 3 dimensões dos corpos, o comprimento, largura e altura ou profundidade, e a letra Val, de valor numérico 6, indica as 6 faces dos corpos. O tetragrama com suas 4 letras tem afinidade com as 3 unidades, pois 4 e 1 são quadrados perfeitos, que com as 3 outras letras diferentes, indica que a partir do 3, os números entram numa nova fase, já o tetragrama lembra ao aprendiz que nas viagens da iniciação passou pelas provas dos elementos, terra, água e fogo. É de notar a identidade que apresentam a bateria, marcha e idade do aprendiz, isto é, todas com o número 3, a saber, 3 pancadas, 3 passos e 3 anos. Como resultado, pode-se depreender que o número 3 é primordial ao grau de aprendiz, que se realmente quiser estar em condições de passar ao grau de companheiro, deve estudar com cuidado as propriedades desse número, seja nas obras de Pitágoras, na cabala numérica, ou nas obras de arquitetura e arqueologia iniciáticas de Vitruvio, Rames, etc. O emprego dos números, sobretudo de alguns deles, em todos os monumentos conhecidos é muito frequente, para que se creia que só o acaso os tenha produzido, e neste ponto a história vem em auxílio dessa confirmação. Guarda, ou o cobridor, o diz. Todos os povos da antiguidade fizeram uso emblemático e simbólico dos números e das fórmulas, em geral do número e da medida. Assim, o sábio francês Abade Mereus na obra Ciência Misteriosa dos Faraós, faz constar e prova a evidência de que as dimensões, orientação e forma das pirâmides obedeceram a razões poderosas, pois consideraram naquela construção 1. A direção do meridiano terrestre. 2. O valor entre a circunferência e seu raio. 3. A medida de peso da libra inglesa, e 4. A distância aproximada da Terra ao Sol, dentre outras. Todos os povos da antiguidade tiveram um sistema numérico ligado à religião e ao culto, e este fato é resultante da ideia que se fazia então do mundo. Os instrumentos do aprendiz são o maço e o cinzel, sendo que o maço seria instrumento mais importante, pois nenhuma obra manual poderá ser acabada sem mesmo, ensinando que a habilidade sem o emprego da razão é de pouco valor. Inutilmente, o espírito conceberá e o cérebro projetará, se a mão não estiver pronta ao trabalho. Com o cinzelo obreiro dá forma e regularidade à massa informe da pedra bruta, e por ele se aprende que a educação e a perseverança são necessárias para chegar à perfeição, que o material grosseiro só recebe fino polimento depois de repetidos esforços, e que é por seu incansável emprego que se adquire os hábitos da virtude, da iluminação da inteligência, e da purificação da alma. Venerável mestre diz. Completando, é necessário repetir para fixar, que a maçonaria é uma associação íntima de homens escolhidos, de cuja doutrinação consta ter 1. O grande arquiteto do universo, que é Deus, por base e causa. 2. A verdade, a liberdade e a lei moral, por princípios. 3. A igualdade, a fraternidade e a caridade, por frutos, e 4. A virtude, a sociabilidade e o progresso, por finalidade. Finalmente, valeria ressaltar que item é a felicidade dos povos, que incessantemente a maçonaria busca reunir sob a bandeira da paz, a razão de que nunca deixará de existir enquanto houver o gênero humano. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilha Maçônica, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.